Então, essa é a aula inaugural dos cursos de Química na modalidade AD aqui do Noeste. É uma forma de dar as boas-vindas e trazer algo mais do curso para vocês, que às vezes no dia a dia acaba passando desapercebido, né? E esclarecimentos mesmo, de tirar dúvidas do andamento do curso, certo? Então, quem não me conhece, né, meu nome é Patrícia, eu sou a coordenadora do curso, também sou docente do curso, né, tanto no presencial como no EAD. A minha formação é graduação em Química Bacharelado com atribuições tecnológicas no Instituto de Química de São Carlos, que é um instituto da USP. Tive a oportunidade de fazer um mestrado e doutorado na área de Química Analítica também pelo mesmo instituto. Tive uma outra oportunidade também de, no período do meu doutorado, eu ficar um período que a gente chama de estágio doutoral ou doutorado sanduíche na Universidade de Windsor, no Canadá. E depois, o pós-doutorado, que é desenvolvimento de projeto, e a gente chama de pós-doutorado porque a gente já tem a titulação de doutor, na Faculdade de Ciência e Tecnologia aqui da Unesp de Presidente Prudente, e depois fui contemplada com uma bolsa de pós-doutorado na Universidade de Valladolid, na Espanha, e que eu fiquei morando na Espanha por 6 meses, e que eu digo que essa oportunidade de morar na Europa foi um dos grandes presentes que a vida acadêmica me trouxe. Não que tenham sido dias fáceis, mas que foram dias maravilhosos e de grande aprendizagem e conhecendo pessoas e lugares que eu nunca vou esquecer. Com relação à minha experiência didática, pessoal, já estou, embora não tenha o curso de licenciatura, eu tenho uma experiência prática de licenciatura. Então, na época da minha pós-graduação, eu acabei trabalhando na escola que era do centro acadêmico da universidade, que chamava CAASO, e lá eu trabalhei como professora no ensino regular e no supletivo, de 95 a 99, que eu falo que foi uma grande escola, e depois no ensino superior a partir de 2002, que quando eu finalizei meu doutorado. Então, 20 anos já de ensino superior. E depois também na coordenação de cursos. Então, eu entrei na UnoOeste em 2004 para trabalhar no curso de tecnólogo alcooleiro que existia, e na licenciatura em Química. Depois, em 2006, eu acabei me tornando coordenadora do curso. Em 2009, nós propusemos o curso de bacharelado. Em 2020, a engenharia química. E no segundo semestre, em plena pandemia, nós conseguimos a aprovação do curso de licenciatura em Química EAD e o bacharelado em Química EAD. Então, tanto o curso de engenharia como os 2 cursos do EAD são cursos novos e que eles estão caminhando e vocês caminham junto com eles, certo? Quando a gente fala em universidade, ser ou no Oeste, pessoal, eu sempre gosto de mostrar o diferencial. Vocês, independente do polo que vocês estão, vocês fazem parte da UnoOeste, vocês são estudantes da UnoOeste. O que significa isso? É fazer parte da melhor universidade, da segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo. E aí, com isso, com os polos, a gente pôde levar os nossos tentáculos e levar um ensino de qualidade também para esses polos. Mas qual que é a diferença? Existe faculdade, existe centro universitário e existe universidade. Não é fácil manter o status, a gente diz, de universidade. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa atender muitos pré-requisitos para que seja considerada universidade. Quais são esses pré-requisitos? De desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. A pesquisa, pessoal, em nível de mestrado e doutorado. Então, ela precisa ter 5 mestrados, pelo menos, e 2 doutorados. E projetos de extensão. Então, pessoal, é difícil manter, porque independente de ser particular ou não, o nosso critério de avaliação, vamos dizer assim,
das pós-graduações e dos cursos que a gente diz estrito sensu, são os mesmos instrumentos avaliativos da pública e da privada. Então, independe, né? Então, se você fala que fez um mestrado numa universidade pública ou numa universidade particular, e a nota desses cursos é 5 ou 6, elas são equivalentes, independente da instituição, porque o instrumento de avaliação para aquela nota foi exatamente o mesmo, né? E aí, às vezes, a nossa realidade de dedicação de professor, disponibilidade é um pouco diferente da pública. E aí é difícil a gente manter essas notas para que a gente mantenha os mestrados e doutorados abertos e para que a gente mantenha a nossa instituição como universidade. E aí isso, quem ganha são vocês, né? Porque muitos dos professores são pesquisadores, existe uma vivência maior, né? Uma experiência maior e acaba transmitindo para vocês. Então, vocês se sintam privilegiados, né, de estar dentro de uma universidade. Não sei se vocês já assistiram algum vídeo da UnoOeste, né, mas no YouTube tem um vídeo recente, coloquei o link aqui, mas que vocês podem assistir para ter uma ideia da dimensão que é a UnoOeste. Uma instituição de 50 anos, né, que completa esse ano o Jubileu de Ouro, né, então que já formou milhares de estudantes nas mais variadas áreas do conhecimento. Então, aqui um pouquinho, né, então, onde nessa figura, não sei se vocês enxergam a minha seta, a Universidade do Oeste Paulista, né, aqui foi onde começou, que é o Campus 1, depois o Campus 2, que é na beira da rodovia Raposo Tavares, e depois, mais recentemente, o Unoeste, com a Faculdade de Medicina em Jaú, e também a Faculdade de Medicina no Guarujá. Então, aqui uma foto também do Campus 1, e aqui só para mostrar para vocês o estado de São Paulo, e a gente está aí num eixo desde o extremo oeste até o litoral. Então, Presidente Prudente aqui no extremo oeste do estado de São Paulo, Jaú já numa região central, perto de Bauru, que é uma cidade de referência, e depois o Guarujá aqui no litoral, ao lado de Santos, né? E depois os polos, os mais de 100 polos espalhados por todo o Brasil, né? Então, o Oeste está em todos os estados brasileiros. E a química, né, pessoal? Vocês optaram por fazer um curso de química, né? Eu não ia falar nem da área da química, né? Mas é de química, né? E nós sabemos que é uma ciência, né, de transformação, uma ciência de melhora da nossa qualidade de vida, que está presente no nosso dia a dia de uma maneira muito íntima e ela acaba passando desapercebida, né? Por que ela acaba passando desapercebida, né, pessoal? Porque são as sutilezas que melhoram esse nosso dia a dia e que a gente acha que ela existe naturalmente, né? Mas tem um profissional da área da química por trás, tem um processo químico por trás, pode ter poluição gerada por aquele processo, né? Então, tem muitas coisas por trás de um produto ou até mesmo do alimento, né? Então, a gente diz que a química é a nossa vida e também o nosso futuro, que esse foi o slogan comemorativo lançado pelo CFQ alguns anos atrás, mas, na verdade, ele é muito amplo e muito assertivo para falar da química, né? Então, quando a gente vê os campos de atuação e as coisas infindáveis que ocorrem por meio de transformação da matéria e processos, a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, né? Então, desde a parte da indústria química mesmo, que é trabalhar com a transformação da matéria para obter produtos, né? Então, a transformação dos minérios. Quando a gente pensa nos recursos naturais, né, então a água, a abundância da água, a utilização da água para os mais variados fins, o tratamento da água nas estações de tratamento de esgoto, né, então da água chega em condições não potáveis,
não sendo possível utilizar para fins de irrigação, não sendo possível utilizar em processos, e aí é possível, por meio de tratamentos, seja da água ou de esgoto, a gente trazer utilidades para essa água, né? O aumento significativo da produção de alimentos, né, em função do que eles chamaram de revolução verde, né? Então, a incidência não a incidência, né, mas o desenvolvimento de determinados praguicidas, da utilização de fertilizantes, fez com que a gente tivesse um aumento significativo na produção de alimento, e que tem que existir, né, uma vez que a nossa população cresce e tem a necessidade, então, de alimentar essas pessoas. E, como a gente não tem o lá fora ainda para a produção de alimento, a gente tem que fazer definir que onde nós estamos tem que ter uma maior produção de alimentos, certo? A parte dos cosméticos, né, dos pigmentos de esmalte, das cores de esmalte, nós temos os produtos de limpeza, né, e a própria ciência que desenvolve medicamentos, que desenvolve vacinas, né, que tem aí as questões de transformação da matéria e melhora da nossa qualidade de vida. Quando nós falamos, então, dessa ciência, a gente sabe que a nossa realidade é feita de matéria, e aí, quando nós falamos da química como a ciência da matéria e das transformações, é porque simplesmente a matéria, né, que é tudo que ocupa lugar no espaço, ela é formada por átomos, e aí esses átomos, eles se combinam por meio de ligações, formando uma quantidade enorme de substâncias e matérias, né? Então, daqueles 120, 118 elementos presentes na tabela periódica, por meio da combinação deles, é possível a gente gerar, então, milhões, vamos dizer assim, de materiais, né? E aí as profissões envolvidas com a área, né? Nós temos aqui a licenciatura, que o foco principal é a formação de professor, então vocês verão, né, as disciplinas básicas da área da química que são comuns ao do bacharelado, mas aqui na licenciatura um foco, um eixo, que a gente diz das disciplinas pedagógicas. E no caso do bacharelado, as disciplinas aplicadas voltadas para a indústria ou até mesmo para pesquisa, certo? Então, são as duas veias. O que acontece é que existe um tronco comum entre os dois cursos. Aqui os nossos professores, né? Então, nós temos aí o professor Diego, o professor César, então, o professor Diego na área de orgânica, da área de metodologias do ensino, né? Nas áreas das disciplinas pedagógicas, o professor César, da área das químicas e das químicas inorgânicas, o professor André, nas disciplinas tecnológicas e também algumas disciplinas básicas da química, como a área de química analítica, o professor Ademir, da área também pedagógica, da psicologia, da didática, a professora Janiele, que é da área das metodologias de ensino também, mas também de probabilidade estatística, de metodologia de pesquisa, a professora Beatriz, da área das físicas, a professora Dalila, da área das matemáticas, a professora Olga, das disciplinas pedagógicas também, então, didática, estágio supervisionado, educação para a diversidade, né? E a professora Luciane Cachefo, com as disciplinas de português, certo? Então, aqui é parte do nosso corpo docente, né? Os químicos, basicamente eu, o professor Diego, o professor César, o professor André, a professora Beatriz e Dalila, da área das matemáticas e físicas, a professora Luciane, então, das básicas também. Então, essa aqui é parte do nosso corpo docente do curso todo. E aí, a matriz curricular, né? Então, vocês já devem ter dado uma olhada que tanto o curso de licenciatura como o bacharelado, eles têm disciplinas em comuns, né? Então, nós temos aí a nossa matriz, que é a composição de todas as disciplinas e carga horária, né? Então, nós temos disciplinas teóricas e disciplinas com vivências práticas.
Aí você falou assim, mas não é aula prática? A gente não chama de aula prática, pessoal, porque não é no laboratório, mas é nos laboratórios virtuais, e que a gente consegue desenvolver, então, as nossas habilidades e competências relacionadas à parte prática do curso. Mas lembra que são vivências práticas. Existem os projetos de intervenção integradores, no caso da licenciatura. No caso do bacharelado, a gente fala dos projetos de intervenção integradores e chamamos de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que vocês vão fazer por etapas, né? Então, são disciplinas na matriz curricular, né, que vai permitir que vocês desenvolvam o projeto, né? Para quem ingressou no ano de 2022, a gente tem a questão da curricularização da extensão, que é a necessidade, a obrigatoriedade de desenvolver projetos de extensão em determinadas disciplinas. E que quando chegar o momento, nós vamos conversar sobre isso. Né? Então, lembra da tríade ensino, pesquisa e extensão. A extensão antes, ela era algo opcional. Então, nós oferecíamos alguns cursos de extensão, e aí o aluno que queria, ele participava ou não. Agora, esses ingressantes de 2022 já têm disciplina que obrigatoriamente ele vai ter que desenvolver a extensão. Né? O que é a extensão? A extensão é desenvolver projetos ou atividades que envolvem a comunidade externa. Né? Então, a gente vinculou a disciplina, porque aí a disciplina curricularizada, ela vai ter já uma linha para onde que esses projetos de extensão eles podem caminhar. Possuem as atividades complementares, que são 200 horas, tanto para licenciatura como bacharelado, e os estágios supervisionados, que na licenciatura são 400 horas e no bacharelado são 200 horas. No caso da licenciatura, dividido em 3 semestres, e no caso do bacharelado, dividido em 2 semestres. O tempo de conclusão é de 4 anos, né, os 8 semestres, e o tempo de integralização, que é o tempo máximo para você finalizar o curso, é de 6 anos. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocando no chat ou perguntar de viva voz. Pode ficar à vontade. Aqui, pessoal, eu coloquei a matriz do curso de bacharelado, que já é a matriz 2, que é curricularizada. Então, as disciplinas que estão na matriz disposta de maneira semestral, mas vocês já devem ter percebido que nós realizamos as nossas disciplinas bimestralmente, né? Então, esse bloco dos 6 do semestre, a gente divide em 2 bimestres. E aí, em cada bimestre, a gente começa e termina, né? Então, ele tem aí a duração, cada bimestre tem basicamente a duração aí de 10 semanas, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, e no final a carga horária, né, que é a carga horária de 3.320 horas, mais as 200 horas de atividades complementares. E aí a carga total do curso é de 3.520 horas. Existe um componente curricular optativo, que é a disciplina de Libras, e no caso já dessa matriz de 2022, nós temos a curricularização da extensão, com uma carga horária aí de 10%. Então, isso, pessoal, é legislação, é obrigatório a presença da curricularização da extensão. Né? Então, não basta falar que a universidade tem projetos, né? Que ela quer saber como que o aluno vai efetivamente participar desses projetos. E uma das formas que a gente viu que é possível e que nos garante registro, né, é a curricularização da extensão nas próprias disciplinas. Então, pessoal, o curso de Química EAD bacharelado, nós estamos no segundo semestre de 2022. Quem entrou agora no meio do ano, o pessoal entrou no segundo termo. Porque como que é o funcionamento? O curso, ele tem entradas, na verdade, os cursos EAD, eles têm 4 entradas. Então, entra no primeiro bimestre do ano,
né, o primeiro bimestre do primeiro semestre do ano, depois é possível entrar no segundo bimestre do primeiro semestre, é possível entrar no primeiro bimestre do segundo semestre e no segundo bimestre do segundo semestre. Então, nós temos 4 entradas, né? Então, o fato de nós trabalharmos no esquema bimestral, é possível que isso ocorra. Então, no semestre, nós rodamos que os semestres ímpares acontecem os termos ímpares, e nos semestres pares acontece os termos pares. Então, quem entrou nesse termo está fazendo as disciplinas do segundo termo. Aí você fala assim, nossa, mas e como é que vai ser, né? Porque eu não fiz o primeiro termo, não existe pré-requisito. E aí vocês vão ver, pessoal, que sempre tem uma revisão de conteúdo, sempre tem um nivelamento antes das disciplinas se iniciarem. Então, é possível, né, da experiência aí de 4 turmas já, de 5 turmas, de ter essa mudança e a possibilidade de você entrar no segundo termo, mesmo não tendo feito o primeiro, certo? Então, é um procedimento normal que nós fazemos na universidade. Então, no caso, o bacharelado, o pessoal que nós iniciamos no segundo semestre de 2020, nós temos todos os termos. Então, nós temos, já estamos na 5ª turma. O pessoal da licenciatura, infelizmente, pessoal, a gente só tem uma turma, que é a turma que está no 5º termo. Começou a licenciatura e o bacharelado juntos, né? E depois da licenciatura a gente não teve a quantidade de pessoas para que nós pudéssemos criar novas turmas, né? Então, o que está rodando, como a gente costuma dizer, é o 5º termo. E no bacharelado, os termos anteriores. Então, nessa história da gente fazer os agrupamentos de termos, vocês sempre estão cursando 2 termos juntos. Então, quem entrou nesse semestre e está cursando o segundo termo, está fazendo junto com o pessoal que entrou no começo do ano, que fez o primeiro e o segundo. Depois, no próximo semestre, o pessoal que fez o segundo vai fazer o primeiro. E quem já estava o segundo, que realmente era segundo, vai para o terceiro. Então, vocês sempre vão estar andando com 2 termos agrupados, certo? Então, as disciplinas, elas são de regime semestral e dividido em bimestres. Então, o calendário do curso, o regime semestral, ele é do dia 8 de agosto e vai até 20 de dezembro. O primeiro bimestre, que a gente começa e termina no dia 8 de agosto até o dia 9 de dezembro. E aí, o segundo bimestre, ele começa no dia 10 de outubro e vai até dia 20 de dezembro. E aí, esses bimestres, pessoal, divididos em módulos. O que é módulo? Também é em períodos dentro desse bimestre. Vocês que são mais velhos, talvez possam falar alguma coisa, mas do meu ponto de vista, uma das coisas mais difíceis do EAD é a organização de tempo. E o tempo, ele passa muito depressa. Então, quanto mais estruturado e organizado for o seu bimestre, melhor para você. Então, no caso, o primeiro bimestre, a gente tem o primeiro módulo que começou dia 8 e que finaliza no dia 21. Depois, no dia 22, ele finaliza no dia 2 de setembro. O terceiro módulo começa no dia 3 e finaliza no dia 14, e o quarto módulo começa no dia 15 e finaliza no dia 27. Vamos ter o período das provas, que as provas elas são presenciais. Se por algum acaso perdeu alguma das provas, é possível fazer a solicitação de uma segunda chamada, e depois, se houver necessidade, de um exame final. Então, o que nós temos nesse bimestre, que é dividido em 4 módulos, no caso das disciplinas de 80 horas, e em 2 módulos das disciplinas de 40 horas. É dessa forma que ele está organizado, né? O que tem em cada módulo? Antes disso, né? O calendário letivo, que começamos aqui as aulas no dia 8, né? Então, nós já estamos aí praticamente uma semana concluída. Então, o primeiro bimestre, ele vai aqui até a última semana de setembro.
né? E aí depois, no dia 10, começa o segundo bimestre com outras disciplinas. Então, nesse período de agosto e setembro, vocês iniciam e finalizam um grupo de disciplinas, de até 3 disciplinas. Com relação de uma maneira geral, nós temos alguns eventos na universidade, um deles é o ENEP, que é o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, é um evento tradicional aqui em Presidente Prudente, e aí, com a questão da pandemia, ele se reinventou, e hoje, na edição de 2022, ele vai ser um evento híbrido, com algumas atividades online, com algumas atividades presenciais, e o forte do evento, que é a apresentação de trabalhos acadêmicos, ele é optativo para que você escolha pela apresentação online ou pela apresentação presencial. Então, isso faz com que vocês, que não são de regiões próximas aqui de Presidente Prudente, que vocês participem normalmente desse nosso evento. Né? Então, é um evento grande, produtivo, com muita atividade bacana e com bastante apresentação de trabalho. Então, vale a pena participar. Esse evento, ele tem um custo, né? As inscrições estão abertas. Participando das atividades, você tem um certificado e tem muita coisa bacana acontecendo no período do dia 17 até o dia 20 de outubro, certo? Então, vale a pena participar. A questão dos feriados, né, que para vocês não faz muita diferença, porque a universidade não fecha para vocês no feriado, olha que privilégio, né? Então, a universidade não fecha, né? Os materiais ficam disponíveis na plataforma Aprender, não tem encerramento de disciplina em feriado, né? Então, só para vocês se localizarem que a universidade, se precisar de alguma coisa dela, ela não vai funcionar, né? E às vezes o professor não responde porque é feriado, né? Então, aqui em setembro, a cidade tem 2 feriados seguidos, então dia 7, que é o feriado nacional, e 14, que é da municipal, depois dia 12 de outubro, depois dia 2 de novembro, dia 15 de novembro e 8 de dezembro. Né? Então, no presencial a gente descabela, porque é praticamente um mês, né, sem aula para quem tem disciplina de quarta-feira, né? Mas aqui, no caso de vocês, a gente não marca aula ao vivo, claro, no dia de feriado, mas todo o material e toda a plataforma Aprender, ela fica disponível para vocês 24 horas por dia. E a nossa metodologia de ensino. Não sei se os ingressantes participaram da Semana de Boas-Vindas, com a professora Daiane, com o professor Mário, com a Janiele, com o professor Jair. Participaram, pessoal? Não? Bom, quem não participou, pessoal, é importante participar, né? E eu vou passar os links para vocês, Leon, para que vocês assistam, porque é um acolhimento que a gente diz. E aí é importante para vocês conhecerem o funcionamento detalhado da modalidade EAD, né? Então, uma das coisas que eles falam detalhadamente lá é sobre a nossa metodologia, que é o nosso sistema de aprendizagem virtual, que a gente chama de Aprender. Essa plataforma foi desenvolvida pela universidade, né? Então, existe uma plataforma genérica que chama Moodle, né? E ela é baseada no Moodle, mas depois ele fez toda uma evolução de design, de acoplamento com o nosso sistema acadêmico. Então, vocês vão ver que as notas, elas são todas disponibilizadas dentro da plataforma Aprender. E aí, isso eu transporto para o sistema acadêmico, né? Então, os sistemas se conversam, que isso acaba facilitando muito a vida de vocês e a nossa também, né? Então, esse sistema de aprendizagem virtual, que eu espero que todos já tenham acessado, né? É o nosso ambiente, né? Onde nos acolhe todas as atividades, todos os materiais, a nossa biblioteca virtual, tudo dentro desse ambiente. E no caso, nós da Química, nós temos os laboratórios virtuais, que os laboratórios virtuais, como eu já comentei com vocês, é o modo pelo qual nós vamos desenvolver as nossas
competências e habilidades práticas, mesmo sendo virtualmente. Então, é muito importante que vocês realizem as práticas das disciplinas, né, quando as disciplinas propõem atividades práticas. Então, aqui é onde nós estamos conectados, né? Então, embora essa aula seja pelo Google Meet, vocês viram que o link está dentro do Aprender, né? Então, é tudo centralizado dentro da plataforma, né? Então, os nossos... Eu ia abrir aqui o Aprender para vocês, pessoal, mas acredito que todo mundo já viu o Aprender? Já entrou na plataforma? Já. Ah, legal. Então, eu vou comentar alguma coisa depois, né? Mas ali estão o nosso material de apoio, as nossas referências bibliográficas, as atividades, as aulas ao vivo, os vídeos, a interação, né? Então, tudo isso acaba sendo bastante importante. Está sem acesso, Beatriz? É um delayzinho aí em função da data da matrícula, mas acho que até amanhã já está regularizado. E os laboratórios, né? Não sei também se vocês já acessaram o laboratório, mas eu tenho um aqui que eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Eu vou parar essa apresentação e vou projetar o laboratório. Todos enxergam? Então, tá bom. Então, pessoal, esse é uma prática nossa, né, que eu peguei, que é uma prática da disciplina de mineralogia, que a prática consiste na identificação de minerais por meio de parâmetros visuais. Então, onde que vai acontecer essa aula prática? Ela vai acontecer dentro do laboratório. Então, essa é a foto do ambiente que vai ocorrer a prática. Ah, mas pode ser que não seja laboratório? Tem sempre é laboratório, mas tem algumas práticas que acontecem na capela. E aí é mostrada que o ambiente é uma capela, né? Então, essa primeira página a gente já determina. E aqui, pessoal, tem os ícones com todas as informações necessárias para você realizar a prática. Então, aqui a primeira página, depois aqui uma apresentação da aula, né? Então, neste laboratório, utilizaremos os conceitos abordados no capítulo teórico para sedimentar o conhecimento sobre minerais. Mais tarde, esse conhecimento e a prática adquirida serão úteis para o engenheiro ou técnico em mineração e químicos, no nosso caso, quando realizarem o desenvolvimento e otimização de técnicas de beneficiamento mineral para fins metalúrgicos. Aí ele conta sobre o experimento, né, identificar minerais, a princípio, né, mas envolve conhecimento teórico. Nessa experiência, podem ser feitos testes rápidos que requerem pouca estrutura de equipamento. No laboratório virtual, você fará um estudo das propriedades físicas dos minerais e assim poderá identificá-los de forma pedagógica e acessível. E aí vem, é importante o uso tanto de equipamentos de proteção individual, como luvas, jalecos com mangas compridas, óculos de segurança, quanto à proteção coletiva, né, para garantir as regras de boas práticas de laboratório. Além disso, deve ter atenção especial quando usar as soluções de HCl. Então, quando você iniciar a prática, ela não vai abrir para você se primeiramente você não tiver vestido ou selecionado os equipamentos de proteção individual. E aí ela conta o cenário, né? Então, ela te fala todo o contexto daquela prática. Depois vem um sumário teórico, que aqui ele vai falar de todo o conceito teórico envolvido na prática, né? Então, a identificação dos minerais e parâmetros visuais. Então, todo o material é um conjunto específico de propriedade, então ele vai dar a teoria. Então, o que é propriedade baseada na interação com a luz, propriedade mecânica, propriedade de massa, propriedade elétrica,
fluorescência, fosforescência. Então, ele vai dar todo o embasamento teórico antes de você realizar a prática, né? Fala da estrutura cristalina dos sólidos. Então, toda a teoria que você viu também lá na aula, ele vai contar aqui. Falar dos diferentes tipos de rocha, as propriedades, a cor, traço, dureza. Então, estudei todas as propriedades dos minerais. Estudei, estou ciente, vou lá, volto para a prática, porque agora eu estou apta a realizar a prática. Aí vem o roteiro de experimento, que tem em qualquer laboratório presencial ou virtual. Então, esse roteiro é o que você vai fazer naquela aula. Então, nesse experimento, você vai aprimorar seus conhecimentos acerca da identificação e características de determinados minerais. Se você não é familiar aos laboratórios, você precisa acessar as recomendações de acesso para que tenha um melhor aproveitamento. Caso não saiba como manipular o laboratório virtual, tem um tutorial Virtual Lab, presente também nesse roteiro. E caso já possua familiaridade, você vai encontrar instruções para a realização desta prática na subseção Procedimentos. Ao analisar o experimento, responda os questionamentos da seção Avaliação de Resultado. Então, na verdade, vocês fizeram o mesmo caminho de um laboratório presencial. Então, sabem qual que é a prática envolvida, precisaram estudar sobre o tema envolvido com aquela prática, acompanharam um roteiro, que no roteiro tem o procedimento e as normas de segurança, realizam os experimentos propostos por meio do procedimento, e aí depois vocês escrevem os resultados obtidos por meio de perguntas que estão presentes no roteiro, ou então por meio de um relatório, que é algo inerente do químico, certo? E aí, depois de tudo estudado, você faz um pré-teste para saber se você está sabendo daquilo que foi tratado. Então, são 5 questõezinhos de múltipla escolha. E aí, você vai para o experimento, né? Então, tem as imagens. Eu vou só começar aqui, mas eu não li com cuidado o roteiro. Então, vamos ver. Já está com defeito, então vocês, por favor, pessoal, quando acontecer isso, vocês me comuniquem, eu comuniquem o pessoal do suporte. Então, não abriu aqui para mim, tá como página desconhecida. Deixa eu ver se eu escolho outro. Um minutinho, pessoal. Vocês não enxergam, né, pessoal? Vou trocar a tela. Então, aqui, deixa eu sair e entrar de novo. Então, aqui passa pelas mesmas coisas. Então, essa prática é comparação entre carbonatos e silicatos, o ambiente também é laboratório, ele tem a apresentação da prática, né? Qual que é o objetivo dela, conceitos que vocês vão utilizar, o experimento, a segurança, o cenário, o sumário teórico, com toda a teoria envolvida na prática, o roteiro do experimento, o pré-teste,
e o experimento em si. E aí nós vamos entrar. Então, lembra que lá no roteiro ele me falava quais eram os equipamentos de proteção individual. Então, eu vir aqui, vou escolher os meus EPIs. Jaleco, óculos de proteção e luva. Esses que estão disponíveis lá. E aí eu cliquei e vou selecionar o que eu li lá no meu roteiro. Então, o jaleco, o óculos e a luva. Então, selecionei. Aqui eu estou andando pelo laboratório. E aí eu acabei nem fechando a porta do armário, né? Mas aqui ele me dá as visualizações. A visualização principal, posso ter uma visualização das vidrarias, posso ter a visualização de outras vidrarias e posso ter a vista de toda a capela, que embora ela esteja dentro do laboratório, que o ambiente é laboratório, mas os experimentos todos eu tenho que fazer dentro da capela. Preciso ligar a ventilação, vocês viram que ele não me permitiu, né? Então, liga a ventilação, que eu cliquei aqui do lado, depois vou ligar a luz. Então, ó, a capela de fluxo laminar foi previamente higienizada com álcool 70 e desinfectada com a luz ultravioleta. Então, a gente, lendo o roteiro, a gente segue o procedimento certo que vai ser realizado. Então, deixa eu abrir de novo. Pegar de novo. E aí, caminhei até a capela. Aí, aqui, eu vou ligar a ventilação, a luz de LED, a luz UV, e aí eu vou fazer os testes. Eu, pessoal, não li o roteiro ainda, então por isso que eu não vou saber, eu não vou saber conduzir aí o experimento, né? Mas aí a gente tem com a pipeta, com a espátula, com o pipetador, né? Então, pegar os experimentos e fazer o experimento a partir do roteiro que a gente vai estar seguindo. Então, é muito importante, pessoal, é importante não ficar que nem agora eu estou no fuça-fuça, né? Mas ler o roteiro para a gente absorver as informações referentes à teoria envolvida naquela proposta e também a parte prática, né? Então, realizar também a parte prática ciente, né, de tudo aquilo que está fazendo, certo? Tem aqui eu posso fazer as anotações que eu quiser. Então, é uma ferramenta muito bacana e que vocês precisam valorizar e utilizar. Na verdade, vocês precisam ser muito familiares com isso, porque isso é que vai garantir o desenvolvimento das nossas habilidades práticas laboratoriais, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, cada disciplina, ela já vai ter um link de acesso da prática que vai ser desenvolvida naquela disciplina. Tudo bem? Quem não tinha visto, deu para ter uma ideia? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Todos enxergam?
Então, falamos um pouquinho sobre os laboratórios. E aí, a metodologia, né? Então, no que nós nos baseamos, né? Em cada um dos módulos que vocês viram, que em cada bimestre tem 4 módulos, o que nós temos? O tema desenvolvido, o cronograma, que é muito importante que vocês leiam o cronograma, porque no cronograma, pessoal, tem o objetivo daquele módulo, tem qual é a habilidade e competência que vai ser desenvolvida naquele módulo, quais são as unidades de aprendizagem. Unidades de aprendizagem são como se fossem pequenos capítulos presentes dentro do seu ambiente. Tem a data das aulas ao vivo, que ficam gravadas, tem o material de apoio, que os professores colocam as referências bibliográficas daquele assunto, colocam artigos referentes àquele assunto, ou uma matéria referente àquele assunto. Então, essa nossa trilha de aprendizagem é onde tem todos os recursos necessários para o processo de aprendizagem de vocês. Depois tem uma atividade avaliativa, que pode ser um fórum, um envio de arquivos, um questionário, um texto wiki, ou um diário de bordo, ou a gravação de um vídeo, ou uma entrevista, ou que mais que a gente já fez? O vídeo, apresentação do seminário, né? Então, várias metodologias podem ser utilizadas nessa atividade avaliativa. Então, tudo isso aqui em um único módulo. E algumas disciplinas, o laboratório virtual. Nós temos as nossas referências bibliográficas, então, todas as referências bibliográficas das disciplinas, elas são virtuais, que vocês acessam por meio das nossas bibliotecas virtuais, que é a minha biblioteca e a Pearson, que é uma ferramenta, pessoal, maravilhosa. Então, quem não viu ainda a nossa biblioteca, eu sugiro que veja. Ela é ilimitada, então vocês podem ler ao mesmo tempo a quantidade de livros que vocês querem, não tem prazo para devolução, como no presencial, né? Os softwares que gerenciam esses livros, né, que na verdade são e-books, permite fazer anotação, permite rabiscar, permite colocar um post-it para você escrever alguma anotação. Então, são ferramentas tecnológicas muito interessantes. E nós, da área da química, a gente tem o privilégio, pessoal, de ter muitos livros clássicos da química dentro dessas bibliotecas virtuais. Então, nós temos os Solomons, a gente tem os livros de química ambiental, nós temos os livros de química geral. Então, os clássicos da química, eles estão dentro das nossas bibliotecas virtuais e completamente disponíveis para vocês. Então, que vocês acessam as bibliotecas ou pelos links disponibilizados no Sistema Aprender, ou também pelo sistema acadêmico de vocês, tem um ícone lá que é biblioteca. E aí vocês entram na biblioteca por lá. O sistema de avaliação, então aqui, se é uma disciplina de 80 horas, né, então composta por 4 módulos, a gente vai ter 4 atividades avaliativas, a participação em 4 aulas ao vivo, e depois uma avaliação presencial obrigatória, que é aquela avaliação que vocês fazem no polo. Né? Então, 4 atividades avaliativas, que cada avaliação vale 10%, a participação nas aulas ao vivo vale 2%, e aí quem não pode participar, lembra que a aula ela fica disponível, só que aí você tem um período para entregar uma resenha, que é um resumo daquela aula, em primeira pessoa mesmo, você faz um relato sobre o que foi tratado naquela aula. E depois, 52% da avaliação presencial obrigatória. Quem de tudo isso tirou média 6, pessoal, está aprovado. Quem não tirou média 6, tem a possibilidade de fazer o exame, que é uma recuperação. E aí, a nota final vai ser a nota do exame, mas a média final do bimestre, dividido por 2, ela tem que ser igual ou maior que 5, certo? Então, pessoal, eu falo que é uma questão de administração de tempo e de prioridade. Né? Então, veja que as atividades avaliativas, ela não está aqui só para você tirar nota, é claro. Né? O objetivo da atividade avaliativa é ajudar você a fixar os conteúdos. Né? Mas se você fizer um trabalho bem feito e caprichado, você tem 40%, até 40% da sua nota. Se assistiu a aula ao vivo,
já tem 8%, né? Então, é possível administrar isso para não ficar no sufoco depois, né? E tudo isso com os prazos, né? Então, para a entrega da atividade avaliativa, tem um prazo. A entrega da resenha é um prazo, a avaliação presencial é outro prazo, né? Então, tudo tem data para entrega, né? E esse semestre a coordenação, né? Na verdade, o núcleo de ensino à distância diz que é para a gente tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que os imprevistos acontecem, a questão do tempo é complicada, né? Mas da gente tomar cuidado com a quantidade de sessões que a gente acaba abrindo aí com relação aos prazos. Então, a avaliação, né, do EAD, as atividades complementares. Então, lembra que nós falamos do estágio e falamos das atividades complementares. As atividades complementares, pessoal, são 200 horas que vocês precisam fazer de minicursos, de participação em evento, de desenvolvimento de um projeto de iniciação, de um projeto de pesquisa, que vai estimular o que a gente fala de prática de estudo independente. Na verdade, é o objetivo dessas atividades complementares, né? Então, estimular a prática de estudos independentes, visando a crescente autonomia profissional e intelectual dos estudantes. Buscar interdisciplinaridade pela efetiva integração entre os conteúdos de ensino que compõem o currículo do curso. Integrar teoria e prática, vivência e observação, articular o trinômio do ensino, pesquisa e extensão, viabilizar a participação do estudante em projetos voluntários na comunidade, em seminários, grupos de estudos, realizar leituras, pesquisas, criar condições de aprendizagem, de articulação, condições de aprendizagem, estreitar a articulação com a realidade, a questão local, regional, nacional, e a interação com o intuito de buscar efetivo exercício profissional. Como que a gente faz essas atividades? Vocês escolhem, né? Então, vocês definem que atividades e quais atividades vocês vão fazer. O que vai precisar ter um certificado que comprove que realmente você fez aquela atividade. Ah, professora, mas eu sou voluntária na minha igreja. Como que eu vou comprovar isso? Pede uma declaração para o pastor, para o padre, para quem for que você desenvolveu aquela atividade tal dia, escreve que atividade que você fez e quantas horas você se dedicou àquela atividade. Os certificados vocês enviam pelo próprio sistema acadêmico de vocês, então tem um ícone lá, atividades complementares, e aí você envia o arquivo por lá, esse arquivo chega até mim e eu valido esse arquivo e defino, esse arquivo, essa atividade que ela fez realmente valeu 20 horas. Só que o que acontece é que tem uma tabela em que você não pode fazer uma única atividade. Então, são 200 horas. Eu não posso fazer 200 horas de atividade voluntária. Não posso fazer 200 horas só de participação em evento. Não posso fazer 200 horas só de projeto de iniciação científica. Tem os limites máximos para cada tipo de atividade, para que você realmente faça um leque de atividades e colabore aí, então, com as suas atividades e a sua formação, né? Que esse é o objetivo principal, certo? Os estágios obrigatórios, no caso do bacharelado, indústrias, laboratórios e institutos de pesquisa, que o pessoal do quinto termo a gente já vai ter estágio obrigatório, então já estou elaborando um pouco atrasada para abertura da disciplina, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Qual que é a dúvida? Cursos da EFAP, conta como horas? Que cursos são esses, Bia? É de capacitação? Ele serve. Pode, tendo certificado, são do governo do estado de São Paulo? Pode. Tendo certificado a quantidade de horas, isso é perfeito, pode sim. Precisa ficar atento, pessoal, isso, cursos de capacitação. Se não me engano, os cursos de capacitação vocês podem fazer até 60 horas. Então, é super importante para vocês. Mas, pessoal, independente, fala assim, mas eu fiz um curso, valeu 120, não tem problema.
As atividades complementares, ela é uma consequência dessa busca de formação de vocês. Mas que nem tem aluno que fala assim para mim, mas só vale 60 porque eu vou fazer 120. No seu currículo, você não vai pôr 60. No seu currículo, você vai colocar o seu certificado. Então, muito dessas vivências, dessas atividades que vocês fazem nas atividades complementares, pessoal, é escrever o currículo de vocês, é montar o currículo de vocês. Porque todos esses cursos que têm certificado, vocês colocam no currículo de vocês. Então, é a formação. Né? Então, certamente vocês não vão sair da faculdade, da universidade com o currículo em branco. Porque obrigatoriamente vocês vão ter os certificados para concluir, no mínimo, essas 200 horas. Tem alunos que pegam gosto para determinadas atividades e aí acabam fazendo muitas horas, né? Então, é formação. O objetivo dela é formação. Então, quanto mais vocês fizerem, melhor. Para nós, são 200 horas. Mas para vocês, pessoal, é a vida inteira. Né? Hoje, nessa sociedade de transformação, né, de conhecimento rápido e acesso rápido, a gente tem que estar em constante formação. Né? Na verdade, tem um termo que uma linha de formação segue, que é, como é que é? Não é learning, keep learning, alguma coisa assim, que é de você continuar a vida inteira aprendendo, né? Então, esses certificados, esses cursos são muito importantes, certo? Só fiquem atentos, pessoal, com os cursos online, né? Porque eu fico muito atenta a cursos online que você começou no dia 5 e terminou no dia 5 e o curso tem 40 horas. É possível? É possível até na própria plataforma, mas não tem como eu aceitar que você usufruiu do curso de 40 horas em um dia. Né? Mesmo que você ficasse ali integralmente se dedicando a ele, é difícil você conseguir fazer as 40 horas num dia. Então, só fiquem atentos, porque tem muito na internet, né? E alguns pagam uma taxinha, né? Mas precisa ficar atento que certificado de 40 horas feito em um dia, não é possível que você tenha feito o curso. Né? E sempre pensa que esse curso é importante para você, para sua formação, não está ali só para você cumprir hora, certo? Aqui, pessoal, então a questão dos estágios que eu estava comentando, né? Então, bacharelado em indústria, laboratório, instituto de pesquisa, e a licenciatura nas escolas básicas de educação, no ensino fundamental e médio, e que também pode ser nas instituições públicas ou privadas, que no caso do bacharelado tem um regulamento de estágio, e no caso da licenciatura também tem um regulamento de estágio específico, para cada um dos cursos, né? E que o estágio também é processo, né? Não é só chegar lá e fazer o estágio. Tem uma questão de documentação, tem uma questão de seguro, tem uma questão de convênio entre a universidade e a empresa, né? Então tem uma burocracia envolvida para que a experiência seja a melhor possível, certo? E também é possível fazer os estágios extras curriculares, né? Então, aqui na região de Presidente Prudente, o pessoal faz na própria Oeste, né? Então, quem também é de fora, né, e quiser vir passar uma semana aqui para trabalhar para estagiar nos nossos laboratórios, a gente tem os laboratórios de ensino, a gente tem de tecidos vegetais, nós temos de nutrição, nós temos de bromatologia, então, que são lugares que vocês podem estagiar. Então, a UnoOeste, ela tem essa possibilidade do pessoal fazer estágio dentro da própria instituição. Então, também quem é dos polos de Guarujá e de Jaú, é possível desenvolver estágios nos nossos campi dessas cidades, certo? Aqui na nossa região, Sabesp, Vitapele, que é uma empresa de curtimento de couro, em frigoríficos. Nós temos aqui na nossa região uma empresa que trabalha com ração animal, desde ração de cachorro, de peixe, né, e é bastante forte. No período da noite, depende do laboratório, Milena. Teria que conversar com os setores.
mas nos laboratórios de ensino é possível. Mas esses mais específicos, eles não funcionam à noite. Mas é possível, sim. Depois, quando é estágio extracurricular, a burocracia ela diminui, né? Então, precisa de um certificado de que você fez as horas, quais as atividades que desenvolveu, qual período, quem foi o responsável. E não só aqui em Prudente, mas em várias cidades a gente tem o CIE, que é o Centro de Interação Empresa-Escola, né, que faz esse contato. Nós temos aqui na universidade um setor que chama Sucesso do Aluno e Carreiras, que ele presta toda a assessoria para os alunos com relação a convênio de estágio, divulgação de vaga de estágio, de assinatura do termo de compromisso, ajuda a fazer currículo, né? Então, ele dá toda a assessoria para a gente para se encaminhar na carreira com sucesso, né? Então, por isso que o próprio nome do setor é esse. Os projetos de iniciação científica, né, que independente de vocês, de onde vocês estiverem, dependendo do perfil do projeto, é possível desenvolver, né? Então, nós temos aí projetos de pesquisa na área da engenharia química, projetos interdisciplinares, projetos na área da química, na área de educação em química. Então, o professor Diego, ele acabou de terminar o doutorado, né, e trabalhou com essa questão, já trabalhava antes. Então, o professor André. Então, pessoal, usufruam disso, né, porque independente de onde vocês estão, é possível desenvolver projetos, né? E aí, os projetos de iniciação científica, isso eu falo que a participação, o desenvolvimento de projeto de pesquisa faz com que você comece a desenrolar, né, um rolo, porque você faz o projeto de pesquisa, aí com isso você obtém resultados. Esses resultados você apresenta em congresso. Já dá uma vivência de participação, de apresentação de trabalho num congresso. Esse trabalho ele vai para um ANAIS, que é um livro onde fica publicado todos os resumos ou os artigos que participaram do evento. Depois você pode publicar esse resultado numa revista científica, né? Então, a gente acaba abrindo caminhos simplesmente pelo fato da gente ter desenvolvido o projeto de pesquisa. Os projetos de pesquisa na UnoOeste, obrigatoriamente, eles precisam ser cadastrados no que a gente chama de CPDI, que é a Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento, Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, né? Então, qualquer projeto de pesquisa a gente precisa cadastrar. E, se ele for cadastrado, obrigatoriamente a gente tem que apresentar o resultado num congresso. Então, veja que aí já colhe fruto do desenvolvimento daquele projeto, certo? Então, fiquem atentos, né? Espero que isso desperte em vocês, para que vocês possam usufruir mais ainda do que a universidade pode oferecer para vocês, certo? A universidade tem as revistas que a gente chama revistas Colóquium, né? Então, tem na área das exatas, tem na área da saúde, na área da agrária, na área das sociais aplicadas. Então, vários professores e também pesquisadores visitantes publicam nessas revistas. Tem uma categoria de iniciação científica que chama PIBIC, que é vinculada ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, né? Então, que fornece aí uma bolsa, né? E uma bolsa que é um dinheiro que é depositado numa conta sua, né? Então, é uma oportunidade bem bacana e para o seu currículo é muito importante, né? Então, você ser contemplado com uma bolsa PIBIC do CNPq, né, já é um diferencial curricular. Tem o PIBIC, que é de iniciação científica, e tem o PIBIT, que é de iniciação de tecnologia e inovação, e que também é bastante importante. São lançados editais, então todo começo do ano, lá para março, abril, são lançados editais para isso, e aí precisa escolher um orientador, escrever um projeto, submeter a avaliação, e aí depois, se for contemplado, o projeto começa a ser desenvolvido em agosto, certo?
Então, também é uma grande oportunidade, sempre quando esse edital sair, certamente eu vou falar para vocês. Aqui é um projeto que nós temos, que é um queridinho meu, que é das meninas na STEM, da UnoOeste, né? Então, é um projeto de extensão que a gente convida só meninas para vir para dentro da UnoOeste, né? Então, essa edição do primeiro semestre de 2022, nós trouxemos mais de 400 meninas de 11 escolas da nossa região. Mas também, pessoal, isso daqui é programado, tem a data certa, é divulgado. Quem também, por algum acaso, trabalhar em alguma escola, ou que é a escola do filho ou do sobrinho, e que tem interesse de participar e fazer uma excursão para vir para cá, dependendo da distância, a gente são super bem-vindos, né? Porque não precisa ser só da nossa região, mas é possível organizar para que participem desses projetos. E é um projeto encantador. As nossas redes sociais, então, quem não segue, por favor, siga. Nós temos aí a rede social da Química Unoeste, a FEP Unoeste, que é onde o curso de engenharia está inserido. Nós temos também o EAD Unoeste, que também vale a pena seguir, porque tem bastante informação e divulgação de eventos. Então, no caso da Química Unoeste, um pouco de informação, um pouco da graça da química, né, os memes que aparecem, então vale a pena seguir. Oportunidades do Centro de Idiomas, que a universidade tem, com descontos aí para quem é estudante. Eu não sei se ele está na modalidade online, eu preciso confirmar para vocês. O Unoeste Turbo, que são cursos de capacitação, matemática financeira, língua portuguesa, Libras, que está disponível na sua área acadêmica. Esses cursos trazem certificado, e aí também ele conta com atividades complementares, né? Então, vale a pena fazer, pessoal, porque tudo isso vai ajudando vocês, né? A Intep, que é uma incubadora, a gente diz, que ela acolhe ideias para ajudar a desenvolver e nascer empresas, né? Então, é uma incubadora tecnológica, tem a questão de coworking, né? Então, ela presta algum tipo de serviço para a sociedade. Então, é um diferencial nosso também, e que é uma veia, vamos dizer assim, relacionada ao empreendedorismo. As oportunidades vão aparecer, mas a gente precisa ficar atento aos nossos currículos, né, pessoal? No meio acadêmico, a gente utiliza o Currículo Lattes. Currículo Lattes é uma plataforma acadêmica. Alguém tem Currículo Lattes aqui? Acho que Beatriz, Leon deve ter, né? Natália tem também? Olha que ótimo. Pessoal, o Currículo Lattes é uma plataforma. Tem também, Samantha? Bom, o Currículo Lattes, ele é uma plataforma acadêmica. Então, lá vai... Ai, que bom, Douglas. Vai as suas informações acadêmicas, sua formação, sua experiência, se você tem artigo publicado, se você tem patente, se tem toda a sua vida acadêmica está ali. E nós, acadêmicos, então, encorajo vocês a fazerem o cadastro nesse Currículo Lattes, porque hoje, quando eu quero buscar a referência de alguém, uma delas é o Currículo Lattes. O LinkedIn, né, que também é uma plataforma profissional e interativa, né? No caso, o Currículo Lattes, ele não é interativo, você que faz a busca das pessoas que você quer, né? Não fica visível. O LinkedIn já é uma plataforma profissional, que essa eu encorajo também, eu sugiro fortemente que vocês façam um cadastro no LinkedIn, porque ali tem possibilidade de vagas, tem leituras de interesse, tem conexão e formação de network, né? Então, pessoas com o mesmo interesse que o seu profissional vão se ligar a você, né? Então, vale a pena, porque aparece oportunidades de emprego também. E a necessidade de ter um currículo profissional, né? Então, com a formação, com a experiência,
né? Quem não tem nem ideia como faça, o Noeste Carreiras, ele ajuda, então vocês podem fazer o agendamento pelo próprio sistema acadêmico de vocês e marcar uma hora que as meninas vão conversar com vocês online, seja por WhatsApp ou por uma videochamada. Então, pessoal, eu sugiro que vocês pesquisem aí esse sistema acadêmico de vocês, que tem muita oportunidade lá, porque muitas coisas que vocês precisam estão lá. Então, ter um currículo profissional. E uma atenção especial, né, pessoal, ao nosso currículo social. Por que o currículo social? Porque o currículo social, ele é muito visto. Aí você fala assim, não, mas meu currículo, lá, as minhas redes sociais é pessoal, não é profissional. Dá para separar, pessoal? Hoje a gente consegue separar? Ah, eu tenho meu Instagram profissional. Não, eu tenho meu Instagram pessoal. São duas coisas diferentes. É possível? Não é possível. Porque na hora que você faz a busca, as duas Patrícias vão aparecer lá. A do perfil pessoal e do perfil profissional, né? Então, pessoal, fiquem atentos, porque hoje também, da mesma forma que a gente vai olhar no LinkedIn, vai olhar no currículo Lattes, a gente também vai ver nas redes sociais. Então, precisa ficar atento o que posta para o que você poste não seja algo que vá contra você. Né? Que você fala assim, nossa, ele é bom, tão trabalhador, é pontual, entrega as coisas pontualmente, só que aí no final de semana fica bêbado 3 vezes por dia e postando as coisas ainda. Né? Será que é coerente isso? Né? Então, só fiquem atentos com o que vocês colocam, certo? Porque é visto. Um evento grande que nós vamos ter na universidade, que aí vocês estão convidados, quem trabalha em escola também está convidada, que é a Feira das Profissões. O ano passado nós participamos da feira online, foi muito bacana, porque daí o pessoal dos cursos gravou vídeo, então a gente teve a participação de aluno do EAD, tanto do bacharelado como da licenciatura, e esse ano é presencial, mas também quem for de polos próximos e quiser vir, né? Então, acontece num dos nossos salões de festas, tem oficinas e workshops, nós recebemos escolas de Presidente Prudente Região e vai acontecer em setembro, e as informações sobre ela estão no site. O ENEP, que é um grande evento também, eu faço parte da comissão, né? Esse ano ele é híbrido, né? Então, com muitas atividades online, e a opção da palestra, de atividades e palestras e apresentação do trabalho presencial, mas a abertura vai ser híbrida. As palestras de abertura dos pequenos eventos vão ser online, as mesas redondas vão ser online. A apresentação de trabalho você pode escolher online ou presencial. Então, realmente, o evento se adaptou ao novo tempo. E para vocês terem ideia, pessoal, nesse evento a gente tem já teve edição de ter mais de 5.000 inscritos e apresentação de mais de 1.000 trabalhos. Né? Então, é um evento muito bacana, que vem muita gente bacana e que eu espero que vocês acompanhem. Se quiser fazer inscrição, melhor. Mas se não quiser fazer inscrição, ele vai ser transmitido pelo YouTube, então é só acessar e acompanhar as palestras, que eu também vou passar a programação para vocês. Outras oportunidades, então, de bolsas do Santander, os projetos de iniciação, como nós já falamos, projetos de extensão, oportunidades. Então, para vocês terem uma ideia, 2 alunos do curso da Engenharia Química, eles vão participar de um intercâmbio em Portugal. Eles vão cursar 2 disciplinas na Universidade de Setúbal. Mas vão para lá? Não, é uma oportunidade de intercâmbio online. Aí você fala, mas qual que é a vantagem? Que eles vão estar vivenciando toda a rotina e vão fazer disciplinas em outra universidade. Então, isso serve para vocês também, para vocês mais ainda, né, que já são super habituados com online. Né? Então, que eu também divulgo bastante, então fiquem atentos a essas oportunidades, que esses são diferenciais de carreira para vocês, e diferenciais que a universidade oferece, diferente de muitos outros lugares. Quem
assistiu as boas-vindas, né, que aconteceu no dia 3, sobre as oportunidades e serviços. Então, a Vivian, o professor Jair, o Bruno e o professor Adilson, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e extensão, cedeu um tempo dele para vir conversar com vocês, né, sobre esses apoios, né, que eles chamam de serviços, mas é apoio na questão das carreiras, o SUAP, que é um serviço de apoio pedagógico que existe, né? Então, que vocês também têm acesso à agenda no sistema acadêmico de vocês, o atendimento é online, então vocês podem fazer o agendamento. Ah, é uma psicóloga, vai me propor tratamento? Não. Ela vai conversar e vai ver qual que é a sua situação. Se tiver necessidade de um encaminhamento, vai fazer um encaminhamento. Se uma assessoria ali de estudo for o suficiente, né? E aí quem atende são psicólogas, né? Na verdade, tem psicóloga e pedagoga. Então, aquela professora Olga que eu falei que dá aula no nosso curso, ela é uma das que dá o apoio. E tem uma outra professora também, que é a Ana Paula Fabrin, que é maravilhosa, né? Então, tudo isso, pessoal, dentro do sistema acadêmico de vocês. O Bruno, que participou da mesa redonda, falou das relações interinstitucionais. Então, essa questão do intercâmbio lá na Universidade de Setúbal foi uma oportunidade que veio pelas relações interinstitucionais. A CPDI, que é a coordenação de pesquisa da universidade, então a fala do professor Jair. Só um minutinho, pessoal. Acho que dá para ir. Então, o professor Jair falou das pesquisas, dos cadastramentos, dos projetos, oportunidades dos projetos, né? Eu falei das meninas na STEM, a curricularização da extensão, que os ingressantes de 2022 obrigatoriamente vão ter que participar dos projetos de extensão, né? Porque vai estar no currículo de vocês isso. E algumas dúvidas, né, pessoal, que aparecem, né? E que um escuta, o outro escuta, aí vira uma coisa, vira outra, né? Então, alguns esclarecimentos com relação ao reconhecimento do curso. Então, alguns me perguntaram, outros souberam de outro e veio de outra informação. Então, é sobre o reconhecimento do curso. Tanto a licenciatura como o curso de bacharelado, eles não são reconhecidos. Aí você fala assim, como não? Como que eu estudo, fiz matrícula num curso que não é reconhecido? Pessoal, isso é como que eu vou dizer, um procedimento normal, né, e legal, né? Então, o fato de nós sermos universidade nos permite abrir cursos por meio de portaria. Então, faculdade, centro universitário, quando vai abrir um curso, tem que fazer uma solicitação para o MEC, enviar uma documentação, aí o MEC vem em loco, avalia todos os documentos, toda a infraestrutura e dá o parecer favorável. Então, o curso não é reconhecido, ele tem uma autorização de funcionamento. Nós, como somos universidade, nós temos uma portaria de funcionamento, não precisamos pedir para o MEC, porque como nós somos universidade, nós temos autonomia para isso. Bom, mas eu fiz a documentação e enviei para a reitoria e ela acatou. Bom, aí o que vai acontecer? O curso vai andar. Ah, mas não é reconhecido. Não tem como ele ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido quando formar a primeira turma. Então, essa turma do bacharelado que está no 5º termo, a licenciatura que está no 5º termo, eles vão caminhar. E aí, quando sair a primeira turma, vai ter avaliação do MEC para autorizar o curso. Então, agora, no meio do ano, né, agora que foi metade do curso, então a gente, esse semestre, já está preparando a documentação de reconhecimento para ser encaminhada para o MEC. E aí, quando essa turma formar, a gente vai ter a visita e
certamente o reconhecimento do curso, certo? Aí você fala, mas não tem perigo, né? A gente fez e montou o curso, pessoal, todinho baseado nas diretrizes curriculares da área da química e, no caso da licenciatura, também da área da formação de professores. Então, as disciplinas estão todas de acordo com as diretrizes curriculares, certo? Então, isso, pessoal, é um trâmite normal, certo? Então, nós temos a portaria de autorização de funcionamento, mas a portaria de reconhecimento só vai sair quando sair a primeira turma, certo? Depois, o Conselho Federal de Química e o Conselho Regional de Química. Quantas atribuições? Nós também não sabemos. O que nós sabemos é que tem muita conversa. Né? Conversa de que o CRQ, o CFQ não aceita curso online, que não reconhece curso online. Na verdade, pessoal, isso é tudo boato. Porque o que vai acontecer e um preconceito que existe das pessoas que falam sobre isso, né? Porque o curso ele foi feito junto e pertinente às diretrizes curriculares, como eu falei para vocês, né? O que a gente vai trabalhar bastante é a questão dos laboratórios virtuais, que isso é que vai comprovar o nosso desenvolvimento das habilidades e competências, né? Mas a gente não sabe ainda, porque também só vai saber quando formar a primeira turma e a gente vai enviar toda a documentação para o Conselho Federal de Química para eles avaliarem essa documentação e aí, dentro disso, falar das atribuições. Quantas atribuições que nós vamos ter, certo? A matriz curricular, pessoal, do bacharelado e da licenciatura, elas são iguais do presencial. As mesmas disciplinas, uma ou outra disciplina que mudou a carga horária, mas os eixos temáticos, eles são iguais, certo? Os estágios, que nós já falamos, né? Os estágios, vocês podem fazer os estágios extracurriculares em qualquer momento, né? Então, nós já temos alunos que estão no terceiro termo da Química Bacharelado e que já faz estágio remunerado. Então, também, essa história não aceita estagiário de curso online, né? Então, também, pessoal, é uma falácia. E fala isso quem não conhece curso online, graduação online, que todo mundo fala assim, eu vou fazer online que é fácil. Vocês vão ver que não é fácil, né? Que precisa ter uma organização de tempo, precisa ter uma organização de estudo, precisa cumprir prazos, né? E isso requer um esforço, né? Então, quando você escuta, nossa, curso online é super fácil, algum problema tem, né? Então, isso também é um mito. Os projetos de extensão, que nós vamos fazer aí ao longo da graduação, a possibilidade das bolsas de estudo, na verdade, acho que a maioria de vocês já tem um desconto aí, né, que não deixa de ser uma bolsa, né, mas vamos batalhar e tentar buscar essas bolsas de estudos promovidas pelo Banco Santander, pelo próprio CNPq, por meio das bolsas de iniciação científica, né, que acaba sendo coisas importantes para vocês, e para o curso também. Os apoios dentro do NEAD, pessoal, que é o núcleo de ensino à distância, né? Então, sou eu, da coordenação, que vocês têm aí o meu contato pessoal, né? Tanto individual, como também dentro do grupo do termo, né? Então, dos ingressantes de cada semestre, a gente tem um grupo. Então, agora a gente já tem 5 grupos, né? Quem dá o suporte para nós é a Carol e a Thaís, que elas são maravilhosas, não são robôs, são pessoas, né? E que atendem vocês com muito cuidado e muita humanização e resolvendo questões, né? O suporte técnico, que também algum problema para entrar na sala, um problema do laboratório virtual que não acessou, algum material que não está sendo acesso, o suporte técnico, ele também responde vocês prontamente. Não sei se eu coloquei o número lá no grupo de vocês, mas eles atendem também pelo WhatsApp e são muito eficientes. A secretaria acadêmica, que também atende a gente pelo WhatsApp e resolve muita coisa, que também são bastante cuidadosas e competentes. E os polos, né, de apoio que vocês são vinculados. Então, cada um de vocês possui um polo de apoio,
que a documentação pode ser feita via eles ou pode ser feita direto com a secretaria, né? Mas eles também são referências na ajuda de vocês, e é lá que vocês vão fazer as provas de vocês, as provas obrigatórias presenciais. No Aprender, pessoal, tem uma disciplina que chama Sala de Coordenação. E lá tem vários documentos, regulamentos, tem o link, vai ter o link dessa nossa aula inaugural, tem o manual do aluno, que é do próprio tutorial do Aprender. Então, tem oportunidades, tem eventos. Então, é uma sala comunitária de todos os alunos do curso. Tem um fórum aberto que vocês podem se conversar por lá, né? Então, é um ambiente virtual para que a gente usufrua. Quem quiser divulgar alguma vaga de estágio, alguma vaga de emprego, algum evento interessante, às vezes fez algum curso interessante e gostaria de repassar pelos colegas, pode usar a sala de coordenação ou pode usar o grupo do WhatsApp, que vocês viram que ele é aberto, né? Então, qualquer um pode falar. Claro que precisa ter um bom senso, que é um grupo de trabalho, né? Mas ele é um canal de comunicação da coordenação, da secretaria com vocês, mas também é um ambiente de comunicação entre vocês. Então, que vocês usufruam desse grupo de amigos, né, de colegas aí que estão juntos em um mesmo objetivo. Aqui não se assustem, né, pessoal, que falo que o período de universidade não é o mais fácil, né, mas é o inesquecível, né, onde a gente cresce, conhece pessoas, passa uns perrengues, mas também passa muita coisa boa. Então, que vocês usufruam desse período. E claro que os memes, eles são enormes, né, pessoal? Ainda mais da área de química, né? Então, não tem como, né? Mas não se preocupe, porque não é assim que vocês vão ficar depois dos 4 anos de faculdade, certo? E o sentimento de que tem dia que você quer graduar, tem dia que você quer fazer mestrado, tem dia que você quer assumir, largar tudo, né? Isso acontece com vocês, estudantes, acontecem com a gente que é professor, com coordenador, então acontece, né? Mas que a gente usufrua e se divirta também nessa caminhada toda. E aí, lembrando, né, pessoal, que somos mais do que uma diferença no mundo, né? Somos o desenvolvimento de uma sociedade. Então, vocês cursando o primeiro ou o segundo curso superior, vocês são privilegiados, né? Porque menos de 20% da população brasileira tem acesso ao ensino superior. E aí vocês têm oportunidade disso e de fazer da melhor maneira possível, adquirir conhecimento, adquirir vivência, conhecer pessoas e serem agentes de transformação, que um dos logos das frases da UNOEST é que o conhecimento transforma. E aí é uma coisa incrível, porque realmente o conhecimento transforma. A gente nunca mais vai ser o mesmo, né? Porque o nosso olhar muda, a nossa percepção muda, a nossa exigência muda, né? A nossa conversa muda. Né? Então, que vocês usufruam e que possam se tornar agentes de transformação, né? Preferencialmente para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, que é isso que nós mais desejamos. E o caminho vai seguindo, né, pessoal, que não vai parar nunca, né? Então, a graduação, vocês vão ver que passa tudo muito depressa, então, o primeiro bimestre, o segundo bimestre, e aí logo vocês vão estar com o diploma na mão e participando de uma colação de grau que existe no ensino EAD. E esse ano a universidade comemorando 50 anos, né? Então, o Jubileu de Ouro, e com uma série de eventos que vão acontecer ao longo desse segundo semestre. Já começou semana passada, que a universidade promoveu um show do Tiaguinho, né? E os convites foram vendidos a preços simbólicos para os funcionários e para os estudantes, né? Quem não sabe, o Tiaguinho, ele é de Presidente Prudente, né? E ele está numa turnê aí de 20 anos de carreira, né? Então, começou aqui para o Presidente Prudente. Né? Então, fiquem atentos também no sistema acadêmico de vocês, que tem uma aba de sorteios e promoções, né? Então, que a universidade participa. E é sempre bom, né? Às vezes tem o sorteio de uma pizza, tem o sorteio para quem está imprudente,
para assistir o jogo de futebol do Grêmio Prudente, né? Ingressos de show, do teatro. Então, tem algumas oportunidades e, às vezes, tem algumas coisas para o pessoal que está no online também, certo? Então, é isso, pessoal, que eu gostaria de conversar com vocês. Na verdade, o objetivo era ser em torno de 1 hora, mas é muito difícil, né? Mas eu espero que tenha sido produtiva, que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido, né? Que tenha tirado algumas dúvidas. E eu fico à disposição mais alguns minutinhos para quem quiser tirar alguma dúvida, certo? Então, podem ficar à vontade, eu agradeço a presença e que teremos outros encontros aí para frente. Quem está no segundo termo, a gente já tem uma aula na próxima segunda-feira, certo? E agradeço a presença dos veteranos, né, que é sempre bom ter vocês aqui com a gente, né? A Milena, a Camille, que estava junto com a gente, deixa eu ver quem mais que estava aqui conosco. A Camille, que está com a gente, a Juliana, o Lucas, a Milena, a Samanta, né? Então, que é bom escutar, e aí também dividir, em algum momento nós vamos fazer aí uma conversa de troca de experiência entre vocês, certo? Então é isso por hoje, pessoal. Boa noite para vocês. Enviar o link do aula de fundamentos e práticas de Libras, eu mando, Beatriz. Boa noite, pessoal. E obrigada mais uma vez pela presença.